Irmãos, Lucas capítulo 9, versos de 1 a 2. Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Bom, o tema dessa palavra, dessa nossa reflexão de hoje, dessa nossa conversa, exposição, é cura e libertação. Um termo muito popularizado no nosso contexto eclesiástico, né, de igreja. Vários segmentos, né, várias denominações tratam esse tema com abordagens diferentes, né? É um tema que é muito falado hoje em dia, essa questão da cura e da libertação. E eu gostaria de tratar aqui conosco, e eu falo conosco porque essa é uma fala que é direcionada a mim também, por reconhecer a minha necessidade em muitas áreas de cura e libertação. Eu queria convidar vocês a observar por duas óticas, dois vieses, digamos assim, nos quais podemos trabalhar a ideia de cura e libertação. O contexto espiritual, é claro, né? Fomos comissionados por isso, e um contexto mais nosso aqui, um contexto mais humano, né? E entender como nós podemos lidar com essa ideia e a importância de se falar sobre cura e libertação. Sim, nós também podemos curar, tanto espiritualmente como humanamente, através da autoridade do Senhor, porque fomos comissionados a isso. Em termos espirituais, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acredito que Deus pode curar pessoas. Ele pode curar alguém numa situação terminal, ele pode restaurar a saúde de alguém, ele pode operar um milagre, ele pode restaurar alguém que está doente. Nós estamos vivendo um momento agora de pandemia mundial e, apesar de toda a tragédia que nos acompanha nesses dias, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram milagrosamente restauradas nesse momento. Se você parar para pensar um pouquinho aí, 30 segundos você vai se lembrar de alguém, alguém da sua família, um conhecido, um vizinho. Então, sim, isso para mim é ponto passivo. Deus pode curar, Deus pode libertar. Deus nos chamou e nos comissionou a curar e a libertar aqueles que Ele quer salvar. Nós, como cristãos, nós, como os filhos de Deus, podemos orar por cura, porque o Senhor nos deu autoridade. Essa autoridade nos é garantida pela sua própria palavra, né? Não é por nós, obviamente, mas pela autoridade que o nosso Deus nos dá. E essa verdade da cura, ela é muito presente em vários versículos da Bíblia. E eu quero ressaltar aqui para vocês três, que estão em três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Se alguém não for tímido e quiser ler esse versículo aí, eu agradeço. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos malignos e curar todas as doenças e enfermidades. Nós vamos ver também a mesma abordagem no texto de Marcos, capítulo 3, nos versículos 14 e 15.
Mais alguém, por favor? Marcos, capítulo 3, versos 14 e 15. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém. Nós temos também, agora em Lucas, capítulo 9. A Rebeca colocou aqui para a gente, né? Obrigado, Rebeca. Lucas, capítulo 9, verso 2, diz o seguinte: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, nós podemos fazer o mesmo porque nós somos discípulos. E como discípulos, nós podemos ser instrumentos na mão de Deus para curar e para libertar. Curar e libertar deve ser a nossa meta no mundo, porque nós somos representantes do Senhor, fomos comissionados por Ele, mas nós também precisamos desse tratamento divino em nossas próprias vidas. O Senhor nos dá as ferramentas e as formas para sermos curados. Quais são? Primeiro, o sacrifício de Jesus na cruz, que levou sobre si as nossas dores. Lembram da música, né? Cristo levou sobre si as nossas dores. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24. Diz o seguinte, está ali? Isso. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós, eu e vocês, fomos curados. Outra ferramenta de cura e libertação para a nossa vida é a própria palavra de Deus, né? Como a gente tem visto aqui, e ela é mantimento para nós. O Salmo 107, no versículo 20, diz o seguinte: ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Além disso, nós temos também a consagração e a oração da fé. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz o seguinte: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, isso eu acho que é resolvido para todos nós. Cura espiritual, libertação espiritual, isso é possível, isso é bíblico, nós podemos instrumentalizar isso, né? Mas eu queria falar um pouco de um outro processo que trata também, que passa por esse caminho da cura e a libertação. É da cura e libertação que vem de nós e que parte de nós para outras pessoas. E é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção para entender o seguinte: queridos, muitos de nós estamos presos há muitos anos em práticas, em costumes que nos adoecem a cada dia. Eles tiram a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos. Não que Deus se afaste de nós, mas nós mesmos colocamos essa cortina muitas vezes, né? Isso às vezes influencia a nossa relação com a própria igreja, com os nossos familiares, os nossos parentes, as pessoas que estão à nossa volta. Por isso é importante pensar que em muitos momentos nós precisamos ser curados e libertos. Existe um processo de cura e libertação que é algo que parte da vontade de Deus. Deus pode curar uma doença, pode curar você, pode transformar a sua vida, se for da vontade de Deus. Tem um escritor que publicou um livro chamado O Deus que Destrói Sonhos. Acho que é mais ou menos isso. A capa é uma criança com um sorvete caindo no chão, né? Deus é Deus, ele pode fazer e ele pode não fazer, porque é pela graça, algo que a gente não merece, mas ele é fiel e justo para fazer se ele quiser, porque ele é soberano. Então, entender essa relação com Deus é entender também que nós somos totalmente dependentes dele. E às vezes, queridos, quando o sorvete cai no chão, nem sempre é a pior opção. Eu costumo dizer que os desenhos pelos quais a nossa vida passa
eles sempre vão desembocar em algo que vai ser bom, perfeito e agradável, mesmo que a gente não perceba agora. A vontade de Deus, ela é assim para a gente. Mas é certo de que nós precisamos de cura e libertação em muitas áreas. E isso parte também da gente querer. Claro, eu não estou querendo minimizar a dor e o sofrimento de ninguém, não é isso. Mas é preciso que a gente deixe claro que algumas coisas, elas precisam da nossa participação, porque são coisas que a gente mantém preso a nós, como se fossem bichinhos de estimação, que a gente não quer abrir mão daquilo. Coisas que nos são muito caras e que você guarda ali dentro do seu secreto, né? Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que diz o seguinte: nós somos aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Essa frase, quando eu ouvi, mexeu comigo, porque quando eu me olho no espelho, num espelho, obviamente, fictício, né? Da minha cabeça aqui, eu vejo o meu reflexo e vejo uma pessoa que precisa de cura e libertação numa série de coisas. E muitas vezes a gente coloca máscaras, porque nós queremos ser socialmente aceitos, nós queremos ser amigos de todo mundo, ou simplesmente a gente não quer incomodar ninguém com a nossa dor e a gente vai guardando, né? Ou simplesmente a gente extravasa essas dores por outras formas, né? E aí a gente precisa entender que precisamos ser curados para também curar. Precisamos ser libertos para libertar. De quê? De um monte de coisa. A gente precisa, por exemplo, ser curado da maldade das nossas palavras, que fere uma pessoa sem nenhum pudor. A gente precisa ser curado da nossa fala maliciosa e envenenada contra a vida de uma pessoa. Parece que existe, isso da minha cabeça, não sei se isso é verdade, mas parece que existe um desejo meio sádico do ser humano pela tragédia, né? Às vezes uma pessoa feliz passa despercebido, mas uma pessoa que acabou de se acidentar reúne um monte de gente. Parece que o ser humano, na sua essência, tem uma atração por aquilo ali, né? É uma coisa meio estranha. E às vezes é muito comum a gente ver pessoas que ficam indignadas com a alegria do outro, com o sucesso. Parece que isso causa uma estranheza, né? Uma certa inveja. A gente precisa ser curado disso, meus irmãos, para que a gente liberte outras pessoas desse jugo que a gente coloca sobre eles, que é um jugo que mata, que é um jugo que adoece. A gente precisa ser curado e ser liberto da nossa inveja, de querer o que o outro tem, sabe? A gente precisa ser curada da nossa maledicência, a gente precisa acabar de vez com o mau hábito terrível da fofoca, que fere as pessoas sem que elas estejam perto de nós. Eu ouvi uma frase recentemente também de um pensador aí atual, que disse o seguinte: a pessoa mais importante numa relação é a pessoa ausente. Senão não tem conversa. Sabe, você conhece aquelas pessoas, né, que parece que tem esse prazer, né, de se tiver todo mundo parece que não tem assunto, mas tem que não ter alguém ali para o assunto render. A gente tem que ser curado disso, meus irmãos. Porque a gente aprisiona essas pessoas a uma vida de receber só as nossas falas contrárias. Mas a gente também tem que abrir mão disso, porque muitos gostam disso, têm prazer, se realizam nisso. Eu sei lá, talvez os psicólogos aí possam explicar isso mais cientificamente. Como? A gente também precisa ser curado, meu irmão, minha irmã, do mal que nos fizeram e que às vezes nos mantém aí presos, encarcerados numa vida cinzenta, sem graça, azeda, sem cor. Novamente, meus irmãos, eu não quero, pelo amor de Deus, minimizar a dor de ninguém, mas
Deus nos garante plenitude de vida. E às vezes a gente está carregando algumas coisas, né, que a gente precisa deixar pelo caminho. Já passou, já deu. Eu estou falando para mim também. Sabe? A gente enche a nossa caminhada de vida, parece que a nossa roupa é cheia de bolsos. E a gente vai guardando, guardando. Eu vi um programa recentemente num canal desse aí chamado Acumuladores. É uma doença, é uma questão psicológica, psiquiátrica, enfim. Pessoas que têm ali 10, 20, 30, 40 anos de entulhos e lixos que elas vão guardando, porque elas não conseguem se desfazer. E é desde um livro 100 páginas até comida que já estragou há 15 anos atrás, sabe? Fezes, uma coisa assim que beira o inimaginável. Será que não tem algumas coisas que a gente tem que deixar aí pelo caminho? Será que não tem algumas coisas que a gente tem que esvaziar o bolso? Mas, às vezes, a gente se apega àquela dor. Também não sei explicar porquê, não sei se é uma autopiedade, ou não sei se é uma incapacidade mesmo de abrir mão disso. E aí a importância de nós, como família, sermos parceiros nesse processo de cura e libertação de outras pessoas, né? Porque às vezes ela sozinha não consegue, mas pessoas que guardam. Recentemente eu, conversando com uma amiga querida aqui da igreja, ela falou sobre uma passagem da mulher encurvada, e aí eu fui olhar essa ilustração, né? Recentemente, há algum tempo atrás, teve uma minissérie sobre essa história, né? E aí mostrou a mulher encurvada, e eles mostraram uma cena muito interessante, assim, eles fizeram uma transição, né? A mulher foi andando por um caminho, pegaram uma câmera bem distante, assim, botaram a mulher andando pelo caminho, e a mulher ia andando e ela ia se encurvando. À medida que ela caminhava, ela ia ficando cada vez mais curvada até não conseguir mais olhar para frente. Às vezes a gente está assim também, queridos. A gente vai acumulando as dores, acumulando os sofrimentos, a gente vai só se encurvando, trazendo as mágoas para dentro, as tristezas para dentro, e aí chega uma hora que a gente só enxerga o chão. Não olha mais para o céu. Perdeu a graça. Perdeu a perspectiva de vida. E aí eu pergunto para você, meu irmão, respeitosamente a toda dor que você sofre, pelo amor de Deus, mas você está disposta a se desfazer daquilo que já está pesado demais para você e que você não precisa mais? Isso é um ato que depende da gente também. Temos aí profissionais que nos ajudam, mas em algum momento a gente tem que segurar no volante e tomar algumas posições. A gente fez uma ação na nossa casa, a gente tinha uma despensa lá, e construímos, assim que construiu, botamos tudo e não coube nada. Ficou aquilo tudo entulhado e falou, gente, o negócio está pequeno demais, não cabe a nossa bagunça toda. Aí a gente parou no sábado e falou assim, vamos dar uma geral, vamos ver o que a gente precisa guardar mesmo. E sobrou espaço. Porque o que não precisava a gente jogou fora. E às vezes a gente, infelizmente, queridos, a gente vê isso na nossa vida, na nossa família, as coisas que são guardadas, o perdão que tem que ser liberado, sabe? A dor que machucou, sim, machucou, está cicatrizado, sabe? Então, processos que fazem parte de uma cura e libertação para a nossa vida, e nos quais, inevitavelmente, há uma participação nossa. Outra ilustração que eu gosto muito, quando Lázaro, né, quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então vou fazer uma metáfora aqui, como se Lázaro fosse curado da morte, né? Só para a gente entender. Como é que é a história? Jesus chegou dias depois, veio Marta, podia ter chegado antes, Ok. Aí Jesus falou o quê para as pessoas? Quem se lembra? Sobre a pedra. O que ele falou? Tira a pedra. Aí quando eu parei para analisar isso, eu fiquei pensando, caramba, Jesus ressuscitou uma pessoa, ele é todo poderoso, ele podia estalar o dedo e a pedra pulverizava, né? Ou saía voando dali, alguma coisa.
Mas por que ele falou, tira a pedra? O que eu entendi com isso? Tirar a pedra é o que é humanamente possível. A cura, a ressurreição, no caso, o milagre, aí é departamento dele. Ele é o especialista nos impossíveis. Né? Agora, aquilo que cabe, a pedra ser removida, é preciso que a gente tome essa posição. É preciso que a gente remova as pedras que às vezes nos impedem de sermos curados ou de sermos libertos dessa cova, assim como Lázaro estava, para a gente enxergar a luz novamente. Imagina o ambiente da cova, né? Escuro, mau cheiro, sabe? Inóspito. Então imagina uma vida que às vezes está assim, dentro de uma caverna, né? E que às vezes não consegue olhar lá fora e ver que tem outras coisas, né? É aquela história da caverna de Platão, né? Tem algo lá fora. Então, às vezes, a gente entra para essa caverna, põe a pedra e não sai mais. É preciso, queridos, em alguns momentos, dar um passo de fé, de coragem, reconhecendo, voltando lá atrás, o sacrifício de Jesus, reconhecendo e vendo a necessidade de sermos alimentados pela palavra, fortalecidos pela consagração e a oração, para podermos curar e sermos curados, libertar e sermos libertos. Para quê? Isaías 61, versículo 3. Podem abrir aí? Texto super conhecido, já estou caminhando para o final, tá? Isaías 61, versículo 3. Deixa eu ver se está aqui. Vamos lá, vamos ler junto aqui, pessoal. Isaías 61, 3. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados, grava isso aqui, carvalhos de justiça, plantio para manifestação da sua. Esse é o grande objetivo, queridos, sermos carvalhos de justiça. E olha como é interessante essa ilustração. Primeiro, carvalho é forte. E no Senhor, nós somos feitos fortes também. Salmo 28, 7 diz o quê? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Carvalho, ele tem raízes profundas. Essas raízes servem para alimentá-lo e para mantê-lo de pé. Para quê? Para que você não seja levado por qualquer conversa fiada, por qualquer vento que aparece por aí, para que você resista os males que acontecem na vida todos os dias e não se engane, meu querido, não nos enganemos, não nos enganemos. Males a gente tem de sobra, né? Nelsinho, sempre que ele me encontra, ele faz uma brincadeira. E aí, como é que tá, Júlio? Cheio de problema, graças a Deus? É isso. A nossa vida é, na grande maioria das vezes, cheia de problema. E graças a Deus que a gente tem ele para nos ajudar, porque é vida real é isso aí. Então, quando chegarem as tempestades, né, a gente vai lembrar daquela música, né? Se as ondas do mar da vida vierem sufocar, segura na mão de Deus e vai. São as tempestades, a gente está exposto a ela todos os dias. É desde um cano que fura na sua casa no momento que você não pode consertar, até os milhares de problemas que certamente você tem um aí para contar e para a gente chorar junto, né? Outra coisa, o carvalho, longevo, vive. Eu li aqui, algumas pesquisas que eu fiz, que tem carvalho que vive mais de 100 anos, 200 anos, 500 anos, não sei quanto que isso pode chegar. E olha que interessante, o Senhor quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Interessante a gente olhar. E por fim, para encerrar, para o serviço. Por que a gente tem que ser curado e liberto? Para o serviço, meus irmãos.
A gente está aqui para trabalhar para esse evangelho, ó, para chegar lá onde ele está indo, se disponibilizando a sair daqui, botar a vida dele, da esposa em risco, da filha em risco. É para isso. A igreja não é para a gente vir aqui ouvir uma música, não, para assistir uma pessoa falando. Se fosse só para isso, você ia no teatro, ia no cinema. Aqui, gente, é para a gente, ó, respirar e sair para a batalha. É lá fora. Aqui é carregador. Você vem aqui, recarrega e sai, porque a briga lá fora é na sua família, sua vizinhança, é com você mesmo, sabe? Se enfrentar, e a gente é o nosso pior adversário, porque a gente sabe onde que são as nossas fraquezas, né? Eu tinha um professor de xadrez que ele dizia para a gente treinar jogando xadrez com a gente mesmo. Então você fazia uma jogada, invertia e rebatia aquela jogada. Voltava, fazia outra jogada, invertia. Por quê? Porque você já vai sabendo os caminhos, né? Vai conhecendo onde é que são os seus pontos fracos. E por que o serviço? Porque o carvalho, ele tem a copa ampla, um monte de passarinho, várias espécies, elas, ó, fazem morada ali. As sementes, né, eles chamam de bolotas, alguma coisa mais ou menos assim, serve de alimento para um monte de gente. Então veja, como família, meus irmãos, nós somos chamados a quê? A dar amparo, a alimentar uns aos outros. Porque pode ser que você agora esteja passando por um momento de luta, você agora se enxergue entendendo a importância de ser curado e libertado. E aí eu tenho o Fernando, por exemplo, que vem cá, Júlio. Agora a gente não pode abraçar, né? Mas assim, é uma figura de linguagem, né? Vem cá, Júlio. Vem cá que eu vou te dar um abraço aqui, meu irmão. Vou sentar com você e você só chora. Eu vou só ficar aqui, né? Às vezes é você que vai ser o instrumento, né? Existe essa ideia de que isso só vem de uma liderança religiosa, um pastor, um presbítero. Não, gente. Nada disso. Não existe uma escala aqui, ó. Nós somos discípulos, nós podemos ser instrumentos para a cura e para a libertação. Pode ser que uma pessoa do seu trabalho esteja precisando de você sentar e falar com ele e falar assim, ó, meu amigo, estou aqui. Só. Nem precisa falar muita coisa, não. Chegar assim e falar assim, fulano, estamos juntos. Só. Mas para a gente curar e ser liberto, a gente também, para a gente curar e libertar, a gente também precisa de cura. A gente precisa de tratamento. Por isso, se a gente quer alimentar, se a gente quer dar amparo, ser abrigo para muitas pessoas, a gente precisa, inevitavelmente, colocar de frente, confrontar aquilo que nos paralisa, aquilo que nos torna a nossa vida cinza, sem ânimo, sem propósito, né? Ou seja, para curar, nós precisamos ser curados. E para libertar, nós precisamos ser definitivamente libertos.